Bom, eu toquei aqui de forma bem aleatória, para dar um exemplo de como a gente pode criar coisas assim aleatórias para brincar e tudo mais, pensando com algumas coisas muito simples, né? Claro, é simples, porém não tanto, né? O que que eu pensei aqui? Eu vou tentar lembrar do que eu toquei porque acabei de inventar, não lembro muito bem a sequência que eu fiz. Mas alguns pontos que me fizeram pensar no que eu estava tocando, né, foram isso aqui. Primeiro, eu toquei em Mi menor, aí depois usei o quê? Usei isso aqui, Dó, Si, Lá e Mi, tudo em power chord, tudo power chord, né? Mas qual é o pensamento por trás disso aqui? Basicamente, eu pensei no campo harmônico de Mi menor. Quando eu penso em campo harmônico de Mi menor, eu tenho a escala de Mi menor, né? Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. Aí, nesse caso aqui, o campo harmônico vai ficar Mi menor, Fá sustenido meio diminuto, Sol, Lá menor, Si menor, Dó e Ré. E volta para o Mi menor. Ok? Esse é o campo harmônico de Mi menor natural, pensando de forma bem simplória. E o que eu usei aqui, basicamente foram power chords desse campo harmônico. Mi, aí depois Dó, Si, Lá e Mi. Por que o power chord? Porque eu tenho apenas a tônica e a quinta. Fica bem consonante, não tem muita coisa que distorce, digamos assim, no nosso ouvido, né? Agora, depois, teve uma coisinha que eu fiz de diferente aqui do campo harmônico, que eu pensei o quê? No famoso 2-5-1. No caso, eu pensei só o 2-5, em que, quando eu fiz isso aqui... Aí depois eu fiz algo Ré. Aí depois eu fiz um Mi menor aqui, se eu não me engano. Mas aí depois eu fiz o quê? Eu fiz uma sequência de 2-5. Eu fiz Lá menor, Ré, Sol, Dó, Fá, Si bemol e Si bemol e... eu fiz Fá e Si bemol. Aí depois eu fiz... se eu não me engano... eu peguei aqui, né? Eu fiz a... Isso, caí aqui no Mi bemol. Por quê? O 2-5 de Mi bemol é o quê? Fá menor, Si bemol maior e Mi bemol. Só que eu pensei tudo em power chord. E já deu... Isso aqui, na verdade, é uma ideia que veio muito do jazz, né? Do jazz, como o brasileiro gosta de falar, né? Então, enfim... cair de novo pro Ré, né? Enfim, é algo que eu tô tentando lembrar o que foi que eu toquei, né? Que eu tô brincando aqui, na verdade, né? E essa brincadeira, depois no solo, eu pensei basicamente em ficar no Mi menor. Esse riff aqui. Dó, Mi, Dó, Si, Lá, Mi, 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 Dó, Si, Lá, Mi. E aí eu consigo passear com a escala de Mi menor natural mesmo. E fui brincando muito em cima de tríade, né?
E aqui, ó, um cromatismozinho de leve. Mas olha só, aí eu preciso estruturar bem o que eu tenho de conhecimento básico. É estruturar, pensa bem nessa palavra. Por quê? Quando eu faço uma tríade de Mi menor, eu tenho aqui espaços. Ó, espaços que eu posso usar cromatismo, né? Notas de aproximação aqui, né? E, obviamente, quando eu faço, eu tô subindo a escala, né? E aí entra o outro lado, o lado da criatividade, que tem a ver com o quê? O que que eu tenho guardado na minha cachola de informações sobre esse estilo que eu tô tocando. E aí eu vou brincando. Eu não lembro também o solo que eu fiz, porque eu tava brincando, né? Mas, basicamente, eu pensei muito... baseado muito na tríade de Mi menor, né? Na hora que eu tava fazendo o solo, né? E... não lembro depois se eu fiz algo... algo em cima do Ré sustenido diminuto ou em cima do Si. Não lembro agora, mas enfim. Aí são questões mais complexas que a gente tem. Mas tentando resumir aqui, o que é preciso para a gente brincar com qualidade no instrumento, eu posso colocar aqui alguns pontos que são essenciais. Primeiro, conhecer bem a escala, né? Pelo menos a escala maior e as escalas menores. E o campo harmônico disso tudo, né? Aqui já fica difícil de digitar. Olha só o que eu fiz aqui, já soa legal, né? Eu coloquei uma distorção, foge um pouquinho do comum em relação ao rock, porque no rock a gente não fica tocando. A gente não faz muito isso, né? Mas aí a ideia é eu pegar isso tudo e jogar na criatividade, né? Eu vou jogando a criatividade, né? Ou seja, agora à tarde eu tava ouvindo Rage Against the Machine e depois tocou alguma coisa do Metallica, mas o que ficou na minha cabeça foi Rage Against the Machine, né? Pra quem não conhece, é uma banda ali americana que tem muita coisa de política e mistura o rap com rock, é uma batida bem pesada, baixo bem marcante e as guitarras bem legais do Tom Morello, né? E aí, aquilo me mostrou que assim, opa, eu posso sair da caixa. Eu quis colocar alguma coisa... Na hora que eu tava brincando aqui, eu coloquei alguma coisa de jazz. Aí o que eu pensei? O que é característico do jazz? 2/5. O 2/5, pensando em power chord, por que não? Por que não colocar aqui? E assim vão surgindo ideias. Assim a gente vai aflorando a criatividade, né? Então, o que eu falei, escala maior e escalas menores, que são 3, né? Campo harmônico maior disso tudo. E tríade, gente. Tríade. Tríade te ajuda em um monte de coisa. Por quê? Eu faço uma tríade de Mi menor aqui, ó. Mas eu faço aqui. Depois eu faço aqui. E aí eu vou juntando tudo. Por exemplo, ó. Isso que eu acabei de fazer foi só notas da tríade. E aí, quando eu junto a tríade com a pentatônica, já tenho outra sonoridade, ó. Aqui, ó, eu acrescentei, junto com a pentatônica, um cromatismo. Só que aqui entra o quê? A Blue Note da Pentablues, né?
aumenta a tônica junto com tríade e volta de novo naquilo que eu acho que é o mais básico que a gente tem que conhecer para poder depois pegar essas ferramentas e ir misturando, e ir brincando. Isso eu estou fazendo para um esquema o quê? Mais rock, né? Mais heavy metal, mais pesado. Mas isso eu posso transferir para o pop, né? Para o pop rock, para balada, enfim, música gospel, worship, pro forró, pro sertanejo, pro baião, pra músicas populares em geral, né? Porque a estrutura da música, como eu li num livro, eu não lembro quem foi que falou, mas a pessoa falou assim, um grande guitarrista, que eu esqueci agora o nome, uma citação dele, que o mesmo dó que o Mozart, o Beethoven, né, sei lá, o Vivaldi faz, é o que a gente faz também na guitarra, né? Ele não usou esses termos aí, mas eu tô parafraseando, né? É o mesmo dó da música clássica, é o mesmo dó do rock, é o mesmo dó do jazz, é o mesmo dó do pop, do rock, do forró, do baião, do shot, enfim, do arrocha, do sertanejo, do funk. É o mesmo dó. Só muda o quê? A minha intenção, né? Aqui eu tô com dó. Agora, se eu faço... Aqui é um outro dó. Aqui já é outro dó, né? Aqui já é outro dó. Só que essencialmente falando, eu tenho o mesmo dó. Ou seja, é base. É base. Base, base, base. Serve tanto para velocidade, como para guitarra base, como para produção musical, para arranjo, para composição, enfim, para brincadeiras em geral. Então, é algo que a gente tem que ter muito claro. Essa parte base. A base vai te ajudar a tocar um monte de música. Por exemplo, se eu pego uma música como essa aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é um 2-5-1. Só que se eu penso, opa, peraí, é um meio diminuto aqui. Então, o que que eu tenho de meio diminuto? Ó, Mi, meio diminuto. Ó a tríade. A tríade diminuta. E depois eu tenho um Lá maior. Tríade de Lá, ó. Ó. Depois cair na tríade de Ré menor. Olha só, coisa assim. Ok? Olha só, somente com tríade. Depois eu coloquei uma tétrade aqui no Lá7, né? E caí no Ré menor. Mas aí entram outras questões, que é o que? Minhas referências musicais. O que que eu tenho de referências para poder utilizar aqui depois para tocar. Então isso aqui foi uma coisa que eu aprendi lendo um livro, né? Depois de já ter estudado com vários professores e tal. E aí eu já tinha lido nesse livro algumas coisas sobre o instrumentista completo. Mas eu não entendia muito bem aquilo. Depois que eu passei a estudar essa base toda, escala maior, menor, né, pentatônica, tríade, tétrade, arpejo, harmonia funcional, 2-5-1, subquinto e tal, blá, blá, blá. Aí aquelas frases, aquelas palavras, aqueles textos que eu li sobre como deve ser um instrumentista completo, começou a fazer mais sentido. Porque eu percebi que a base é uma só. É o mesmo dó para todas as situações. Só muda o quê? A minha intenção depois. Como eu mostrei ali agora há pouco, né? Eu faço um dó pro jazz, mas eu faço o mesmo dó pro forró. Porém, a minha intenção rítmica, melódica, né? Enfim, ela tem uma diferença, né? É muito diferente tocar esse dó do que esse aqui. Né? Tem uma diferença em termos de aplicação, em termos de finalidade. Bom, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa mais aberta que eu falei, né? Não é muito... como eu posso falar? Não é tipo específico, tríade.
Ah, a tríade é a tônica, a terça, a quinta. Não, não, não. Eu coloquei um monte de coisa aqui para vocês, né, para vocês pensarem melhor, né, e terem ideias mais bacanas para poder aguçar a criatividade de vocês. É isso aí, qualquer coisa é só me chamar no meu WhatsApp ou entrar no meu site cursodeguitarracompleta.com.br ou ainda no danielsherman.com.br, que a gente troca uma ideia e eu explico também como funcionam os meus cursos. É isso aí, grande abraço e fui!